A Bíblia diz: então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com Davi. E ajuntou-se a Davi todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E Davi se fez capitão deles. E era com ele, com Davi, uns 400 homens. E foi Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com eles todos os dias de Davi, e esteve Davi no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: Davi, não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Entre na terra de Judá. Entre na terra de Judá, Davi. Entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Orete. Vem agora para Lucas capítulo 4. O versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo. Você acabou de cantar: amarra-me a ti, Senhor. A Bíblia diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Depois de 40 dias, você vai para o versículo 14. Passou-se 40 dias. Então, pelo poder, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Quero que você, nesse momento, em nome de Jesus, se assente. Feche seus olhos por um momento. Sinta a graça do Senhor. Sinta a presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Amarra-me a ti, Senhor. Abraça-me, Senhor. Abraça esse homem, essa mulher. Aleluia. Aleluia. Abre o nosso entendimento, Senhor. Abre nossa compreensão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo. Abre o nosso entendimento. Que a força e os poderes das trevas sejam eliminados. E a nossa mente venha a ser aberta. E o poder do Deus desse século, Satanás, seja desfeito. E o nosso entendimento, Senhor, venha a ser totalmente iluminado pela Tua presença. Começa a libertar-nos, Senhor. Tire a cauterização, para que venhamos a viver essa liderança familiar com sucesso. Como ouvimos o teu servo dizer aqui sobre o altar,
que os nossos filhos são herança tua, propriedade tua. Esmiuça, Senhor, todo o poder das trevas agora. Esmiuça, Senhor, toda a força maligna. Destrua, Espírito Santo, toda a cauterização que Satanás fez, tentando trazer cegueira para que não venhamos a enxergar, não venhamos a compreender com nosso coração a verdade, as virtudes tuas, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, adentra, Senhor, dentro de cada vida. Adentra dentro de cada homem e mulher, Senhor, e dentro desta casa. Ao poder do nome de Jesus. Nós nos rendemos, Senhor, como cantamos ao Senhor. Nos rendemos ao teu poder unicamente. Nos submetemos a ti, Senhor. Trouxemos o nosso ser a ti, Senhor, para ser tratado pela tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, quero pedir oração para vocês. Estamos passando por uma restauração da escola de inglês. E nessa renovação eu peço a você, procure, desde as suas crianças até você, a ter uma interrogação. Senhor, isso é muito importante, eu preciso participar. Procure informações, vá, coopere, ajude. E se você for chamado por Deus, faça. Se você saber de pessoas que querem aprender, ainda dá tempo. Procure informações com a irmã Natália, com a pastora, e Deus vai te abençoar. Gostaria nesse momento, irmão, de lembrar você da nossa escola de música. A nossa escola funciona maravilhosamente há alguns anos. Temos formado músicos e tem sido uma bênção. E quero também trazer à memória dos irmãos o Congresso dos Homens. Nós temos ouvido palavras dos líderes aqui a respeito de uma restauração de caráter. E nesse dia 15 de abril, eu sei que Deus tem um grande projeto com as nossas vidas. E eu sei que nós seremos impactados dia 15 e 16. E vocês devem fazer uma programação também especial, porque dia 15 e 16 é feriado, em uma dedicação total ao Senhor. Enquanto os homens estarão lá nesse congresso, vocês devem estar cultuando na sexta-feira e também no sábado, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, o texto que nós acabamos de ler fala da vida de Jesus e da vida de Davi. E eu quero nesse momento trazer à tua memória que Jesus viveu menos da metade da vida de Davi. Jesus viveu aproximadamente 33 anos, enquanto que Davi viveu 70 anos. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos que a Bíblia diz que Jesus, ao ser batizado nas águas, o Espírito do Senhor vem sobre ele e se apossa do ser de Jesus, passa a habitar em Jesus e leva Jesus ao deserto. E a Bíblia diz que quando Jesus está indo para o deserto, ele vai cheio do Espírito Santo. Ele está totalmente envolvido pelo Espírito de Deus. Irmão, preste atenção nisso. O Espírito Santo, quando enche Jesus da sua presença, leva Jesus para o deserto. E ali no deserto, Jesus vai ficar 40 dias. 40 dias. E Jesus vai dar tempo ao Espírito Santo. Vai dar o quê? Tempo ao Espírito Santo. Primeira coisa, tempo ao Espírito Santo. Porque ele está cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo exige de Jesus esse tempo. Conduz Jesus ao deserto. O deserto fala, irmãos, de um lugar com poucos habitantes.
Mas eu não quero me centralizar nisso, porque o tempo é curto e nós temos muito o que fazer nessa noite. Mas a Bíblia diz que Jesus cheio. Quantas vezes nós temos pedido o Espírito Santo, enche-me. E o Espírito de Deus está fazendo isso. A Bíblia diz que era necessário haver renúncias. Para ir para o deserto é necessário renunciar os prazeres. Porque ali no deserto, irmãos, você sabe que o calor é intenso. E o frio à noite é intenso. Renúncia, estar a sós com o Espírito Santo. Terceiro, Jesus estava investindo a sua vida para dar tempo ao Espírito Santo para estar trabalhando nele. Jesus é um modelo perfeito, porque Jesus estava num corpo físico como o meu e como o seu. Jesus está investindo o período da sua vida na mão do Espírito Santo. E deveria haver também carinho, amor. Jesus estava ali, como o irmão citou, estava fazendo por amor tudo aquilo. E querido, quando nós olhamos e vemos que depois de 40 dias, o Espírito Santo teve tempo, teve renúncia da parte de Jesus, teve investimento e teve amor. Nesse momento o Espírito Santo começa a liberar poder dentro da vida de Jesus. Você vai ver que Jesus, ele volta agora no versículo que nós lemos, 14, ele volta no poder. Ele não somente está cheio, mas está no poder do Espírito. Uau! Quantos de nós já fomos cheios do Espírito Santo? Você se lembra? Eu me lembro de ver pessoas, irmãos, transbordando do Espírito, mas cheios do Espírito. Como dizem em Hebreus, provaram dos dons celestiais. Quantas vezes você já viu do seu lado, irmão transbordando, chorando, irmão numa alegria tremenda, passando dias de glória. Só que aí o Espírito Santo convidou, vamos para o deserto. Precisamos treinar. Como que o Espírito te leva ao deserto? Porque ele não vai usar igual usou na pessoa de Jesus. Então vem para 1 Samuel, capítulo 22. A Bíblia diz que Davi está vivendo um momento de deserto, complicadíssimo na sua vida. Sabe o que aconteceu, irmão? Um belo dia Davi está lá no campo, e Deus chama ele, como nós aprendemos domingo. E no capítulo 16, observe bem o que aconteceu. No capítulo 16, versículo 12. Depois que uma reunião tinha começado na casa de Jessé, Davi não estava convidado, ele estava no campo. E ali chegou um momento em que Samuel pergunta a Jessé: acabou os filhos, só esses 7 aqui? Não, tenho mais um, está lá no campo. Samuel falou: então manda chamá-lo. E quando Davi chega no versículo 12, então mandou chamar Davi e fê-lo entrar. E ele era ruivo e formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, Samuel, e unge Davi, porque este é o escolhido. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, se apossou de Davi. Coisa boa, né? Ser cheio do Espírito de Deus. Eita maravilha! Só que aí, irmãos, nós nos esquecemos do seguinte. Vai aí para você essa revelação dessa noite. Jesus prometeu que todos nós aqui temos o direito, a herança de sermos batizados no Espírito
Só que João Batista disse que ele não batiza só com o Espírito Santo. Não, ele batiza com o que também? Com fogo. Meu irmão, aquele óleo descendo sobre Davi no meio ali. Por favor, essa é a minha parte da sala ali, né, que a gente fala hoje, né? E os irmãos todos vendo. E o Espírito de Deus se apossando dele. E no decorrer dos dias começa a acontecer sinais e maravilhas. Mas chega um momento, irmãos, e preste muita atenção, em que Davi vê tantas maravilhas. É leão sendo morto pelas suas mãos. É ele indo atrás e tirando as ovelhas da boca dos lobos. É ele defendendo contra a ursa o seu rebanho. É Davi fazendo sinais e prodígios e não perdendo nenhuma ovelha do seu pai. É Davi chegando depois de alguns anos e vendo um gigante confrontar o exército do Deus vivo, envergonhar o exército do Deus vivo por 40 dias. E Davi se levanta na força, no poder do Espírito, e vai e enfrenta o gigante. E você se lembra que ele disse o seguinte: eu não vou com espada e lanças, eu não vou com nenhuma armadura, eu não vou com nenhuma metralhadora, eu não vou com nenhum fuzil, eu vou unicamente no nome do Senhor dos Exércitos. A minha espada, a minha força é o Senhor dos Exércitos. Hoje todo Israel e todo o universo saberá que Deus reina em Israel e que Ele é o único Deus. E Golias, tu serás abatido e vencido, e eu cortarei a sua cabeça. E no poder do nome do Senhor, Davi abate Golias. E Davi começa a ser famoso. Como você leu que Jesus correu a sua fama, a fama de Davi correu. Só que Jesus já tinha passado pelo deserto e Davi não. Você está começando a entender? Sim ou não? A fama de Jesus correu, ele tinha passado o deserto. Davi não. E aí começa, irmãos, que Davi começa a sair. Você lê na sua casa coisas tremendas. Davi é enviado para as guerras e ele vai abater nos inimigos, e todos os inimigos vão caindo. Os filisteus. Não havia adversário diante de Davi. E a Bíblia diz que ele procurava prudentemente se conduzir. O Espírito Santo estava trabalhando nele. Só que o Espírito Santo precisava levar ele a ser um líder de excelência para reinar e conduzir o povo de Israel, a família de Deus. E aí os problemas começam a surgir. E não eram problemas que Davi causou. Eram problemas que o próprio Deus estava usando para trabalhar na vida de Davi, para lapidar Davi, para enchê-lo não somente da presença gloriosa do Espírito Santo, cheio da vida do Espírito Santo, mas do poder do Espírito de Deus. E aí Davi se encontra com o seu sogro querendo a sua cabeça da noite para o dia. Deus permitindo que o coração de Saul se enchesse de inveja. E Davi perde a sua esposa. E Davi vai perdendo a sua posição. Perde os seus soldados, que ele já não tem mais com ele está sozinho. E a Bíblia diz que ele é conduzido a uma caverna. E a Bíblia diz que Deus vê ele naquela caverna, naquela situação de aperto. E aí Deus precisa trabalhar. Deus usa essas coisas para fortalecer Davi, para lhe dar força, poder e autoridade através do Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando, irmão. E sabe o que acontece? O Espírito de Deus fala: bom, ele está lá na caverna do Adulão, ele está se sentindo sozinho, eu vou mandar companhia para eles. E Deus não manda um exército. Davi tinha soldados, irmãos, já nesse período que ele trabalhou, que ele venceu o filisteu. Nenhum deles aparece. Mas a família de Davi vem. E vem. E eu quero que você entenda nessa ótica, trazendo uma responsabilidade sobre Davi. Tanto é que Davi vai procurar um lugar para colocar seu pai, sua mãe e seus familiares em segurança. Porque Davi sabe que eles seriam presas fáceis.
E Davi precisa ser tratado, e Davi procura colocar a família em segurança. Davi está sendo treinado um líder, de proteger a família, de guardar a família. Você se lembra de Moisés? Que é interessante quando você estuda Moisés, e aqui é para você, que é crente, você que já é crente, você que já conhece a Bíblia. Moisés vai de frente com o faraó, mas a sua família, a sua esposa, está lá guardada com seu sogro em outro país. Porque Moisés está num confronto de vida e morte. E a sua esposa é trazida depois, Zípora com seu sogro. Quando Moisés já atravessou o Mar Vermelho, ele já está lá no deserto. O que nós aprendemos aqui é que Deus está trabalhando com você, para que você lidere a sua família com todo o poder que há na pessoa do Espírito Santo. Porque tua família é um projeto extraordinário, gerado por Deus e conduzido pelo Espírito de Deus. E Deus vai usar os problemas, as crises dentro da família, para lapidar o seu caráter e te fortalecer. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, irmãos, vai começando a trazer, sabe quem? Homens para se ajuntar a Davi, para ajudar ele. Mas eram homens todos problemáticos, doentes, homens totalmente endividados, homens amargurados de espíritos, homens que se achavam em aperto. Deus usando todos os tipos de problemas para fazer de Davi. E a Bíblia diz que Davi olhou e disse: não, espera aí. Eu vou liderar vocês. Eu vou ser líder de vocês. Por quê? Porque o Espírito de Deus me levantou para isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu. O Senhor não erra. E a Bíblia diz claramente que o Espírito de Deus não queria que Davi fugisse dos problemas, mas enfrentasse os problemas, encarasse os problemas, batesse de frente com o problema, resolvesse o problema. Tanto é que Davi vai procurar um lugar forte, um lugar onde seria difícil para Saul abatê-lo, ou algum inimigo, e Deus fala, através do profeta Gade: sai daí, e vem andar na terra de Judá. Você sabe o que é a terra de Judá? É a terra do escolhido, é a terra do ungido do Senhor, é a terra do legislador do Senhor, é a terra onde está o cedro do Senhor, o poder e a autoridade. Deus falou: não é no lugar forte. Nós temos a tendência de querer procurar uma zona de conforto, de fugir do problema, de não querermos enfrentarmos as realidades. Não corra, enfrente o deserto, enfrente os problemas, e como Jesus, quero te convidar nesse momento a se lembrar que você precisa, para ser lapidado pelo Espírito Santo, dar tempo a Ele. Está passando por problemas, por lutas e por guerra, dê tempo. Pastor, mas está terrível. Fique no deserto para você ver como que é terrível. Fique no deserto, na companhia de serpentes, escorpiões. Fique no deserto, ao som daquele vento que provoca medo. Fique no deserto, naquela solidão, e você permanecer ali buscando sentir a presença do Espírito de Deus. Como Jesus fez. Como Davi precisou perceber que Deus estava trabalhando com ele, movendo, conduzindo ele no meio dos problemas, esperando no Senhor, porque eu elevo meus olhos para o monte. Não é do monte, do lugar forte que está a sua segurança, Davi. Desce daí e vem agora para os vales, enfrente a morte. Não temas, porque eu sou contigo.
Permita o Espírito de Deus encontrar dentro de você a renúncia dos prazeres desse mundo. Renuncie. Tome atitude. Quero somente a Ti, Espírito de Deus. Renuncie aos pensamentos, à vontade dos seus desejos que você sabe que não é de Deus. Renuncie agora. Se entregue totalmente ao Espírito de Deus. Não faça a tua vontade, mas somente a vontade de Deus. Davi já tinha provado do palácio. Davi já tinha provado de lugares confortáveis. Davi já tinha provado do cheiro da sua esposa, uma donzela linda. Mas agora ele está somente abraçado a uma espada. No meio de 400 homens problemáticos, endividados, deprimidos. Mas Davi precisa fazer investimento, e ele investe a sua vida naqueles 400 homens. Os treina. Invista o teu tempo na devocional da palavra de Deus. Invista o teu tempo na oração, recitando a palavra de Deus. E aí, quando chegar o momento do Salmo 119, que diz que todo o meu prazer está na lei do Senhor, todo o meu prazer está na lei do Senhor, como eu amo a palavra do Senhor. Quando chegar esse momento, meu irmão, então você vai começar a sentir o poder e a força do Espírito de Deus agindo. Não haverá demônios, não haverá monte diante de ti. Você pode se colocar de pé? Abra sua Bíblia. Zacarias. Não haverá monte, não haverá obstáculos, não haverá demônios, exército que poderá deter Zacarias capítulo 4, versículo 6. Esta é a palavra do Senhor. Zacarias 4, 6 a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Vá para o versículo 7. Não haverá monte, não haverá montanha e exército diante de ti, Zorobabel. E o próprio Deus pergunta ao monte, aos exércitos, aos inimigos de Zorobabel: quem és tu diante de Zorobabel? Não é absolutamente nada. Porque a graça, irmão, te alcançou. Eu e você não éramos merecedores de sermos, primeiro, cheios do Espírito Santo. Segundo, de receber a força e o poder do Espírito de Deus. Jesus disse que Ele nos batizaria com o Espírito Santo e nos revestiria de poder. Mas quem chegará a andar no poder? Aqueles que verdadeiramente tomam atitude, não somente de aceitar o Senhor, mas de servir ao Senhor. Diga comigo: com o tempo, com a renúncia, com o investimento e com o amor. Comece pelo amor. Como eu te amo, Senhor. Como eu te amo. Traga a tua própria memória o quanto que você ama o Senhor. Traga a sua memória o quanto amamos ao Senhor agora. Senhor, como eu te amo.
Como eu amo, Senhor, a tua lei, aleluias. Permita o Senhor trabalhar em você e te tornar um líder familiar com sucesso, de conduzir a tua família, a tua casa. Comece pelo amor, comece pelo amor, comece pelo amor. Ore sobre o seu amor para com o Senhor.